Vocês já perceberam que o assunto que nós trouxemos essa noite é bastante leve, né? Falar sobre obsessão, possessão e terapêutica é, para nós, um assunto que nós já pesquisamos bastante. Trabalhamos, inclusive, com esses temas, efetivamente, trabalhos práticos em desobsessão durante muitos anos. Trouxemos, claro, vamos dar uma passada muito rápida. Vamos começar o assunto, então, possessão. Obsessão, possessão e terapêutica, com uma definição do livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, onde Kardec conceitua o que é a obsessão. E ele faz de uma forma resumida e bastante didática, onde ele vai dizer que obsessão é o domínio que alguns espíritos inferiores exercem sobre certas pessoas, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Mas é interessante notar que este assunto está inserido na OMS, na Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela afirma que saúde é o estado de completo bem-estar do ser humano. Ou seja, completo bem-estar biológico, social, ecológico e espiritual. Agora eles também estão querendo colocar financeiro. Quer dizer, todo mundo está bem de saúde aí? Não. Todos esses aspectos, incluindo o financeiro. Né? Se tiver, para estar totalmente. Mas é interessante notar uma coisa a respeito do assunto. Você diz, mas o que tem a ver isso aí com o fato de a obsessão ou problemas espirituais? Tem a ver. E nós encontramos aqui no Código Internacional de Doenças, que é chamado de CID, no número 10, a questão F44.3, que ele contempla a existência dos estados de transe, fazendo a distinção entre os normais, os que acontecem por incorporação ou atuação de espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença. Mas a maioria dos médicos não leva isso em consideração. Você tem isso considerado, o problema da obsessão ou da subjugação está considerado no CID de número 10, no F44.3. Porém, a medicina não o considera e só trata dos aspectos considerando situações que são patológicas ou seja provenientes do problema da doença. Quando, na realidade, a questão da obsessão também é uma patologia, só que ainda não tratada no seu aspecto devido. Nós vamos ver algumas variáveis em relação a esse assunto. Primeiro, a classificação que também nós podemos pegar no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que o Kardec vai falar a respeito da obsessão e suas classificações de uma maneira bastante didática. Ele traz a obsessão considerada simples, a considerada fascinação, e a subjugação, que pode ser moral ou física, ou ambas. Naturalmente, nós vamos passar por cada uma delas, começando com a condição da obsessão simples, que na realidade, pela própria definição que tem, ela é uma influência mental discreta e persistente. Via de regra, ideias repetitivas de baixa autoestima, ideias ou sugestões depreciativas ou depressivas e coisas que comecem a tomar consistência ou, aliás, que sejam de forma repetitivas. Pode haver atuação de espírito à distância, inclusive não necessariamente próximo da pessoa. É a condição mais simples de ser tratada. Na mediunidade, elas acabam acontecendo com o médium. Esse tipo de atuação acaba interferindo nas comunicações com os bons espíritos, onde eles acabam provocando, inclusive, são espíritos de condição chamada de batedores ou zombeteiros, que eles visam promover qualquer tipo de interferência no médium, inclusive, ou promovendo até mesmo alguns aspectos de dores físicas. Essas são as questões da obsessão simples, podendo ser tratada, como nós dissemos, de uma maneira mais objetiva, né? Através, o que faz com que esses espíritos se desliguem é uma mudança de condição vibratória.
uma mudança, um trabalho na questão do pensar, recorrendo à prece e buscando modificações em relação à não aceitação desses pensamentos que são depreciativos ou autodepreciativos. Já a fascinação tem uma conotação totalmente diferente. São, na realidade, técnicas telepáticas ou hipnóticas de espíritos que trabalham, via de regra, à distância, sempre colocando no indivíduo, e ela não vai assim, ela não surge de uma hora para outra. Nós não vamos sair do centro espírita e ter um obsessor esperando a gente na porta do carro. Via de regra, eles ficam em casa esperando. Né? Aí é muito mais confortável. Mas o ponto era, isso não existe dessa maneira. O processo da fascinação, a própria condição em si, né, a própria definição já declara. Se fascina por algo. Esses espíritos são, claro, altamente inteligentes e vão insuflando ideias aonde o fascinado vai recebendo estas intuições como, de fato, um processo hipnótico. E, naturalmente, as ideias são de grandeza, são de condições de genialidade, a criatura começa a se achar acima das outras, começa a se achar um verdadeiro gênio em relação às outras pessoas, não é? E acaba, inclusive, não tendo bom senso de análise daquilo que está mesmo propondo ou se propondo. Na mediunidade, esse tipo de problema, eles trazem, via de regra, grandes nomes e são, por vezes, mensagens ridículas que o médium acredita serem na origem divinas. Ou seja, via de regra, quem assina esse tipo de mensagem só é bacana. Não tem gente simples que assina. Então, o indivíduo recebe, por exemplo, Sócrates, Platão, etc., as coisas mais ridículas, dizendo as coisas mais ridículas, mas assinando com nomes que são importantes. Né? É mais a questão... Claro, quem é o alvo desse tipo de situação? A criatura que se prende, não ao conteúdo, mas à forma. O que ocorre, via de regra, nesses casos, quando se trata da mediunidade, é que esses espíritos falam de Deus. Eles falam de Deus com a maior naturalidade, porque falar de Deus não há problema nenhum. Né? Se o indivíduo tem o coração bom ou não, isso não é problema. Eles falam de Deus, falam de Jesus, etc. Tentam sempre fazer o médium se afastar de pessoas de bom senso, porque se ficam próximos de gente de bom senso, acabam sendo desmascarados. Então, são técnicas que se usam, e quanto maior a influência, maior a incidência, mais a criatura que está fascinada vai se envolvendo num processo que é verdadeiramente hipnótico. Um exemplo, quem tem a fascinação pelo poder. Não é verdade? Esse é onde o próprio espírito, o próprio indivíduo fascinado também colabora com aquilo que gosta. Então é uma via, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, onde eu também tenho interferência sobre aquilo que está me sendo sugerido. E, finalmente, a condição da subjugação, aonde nós já dissemos sobre a condição da subjugação moral, que estimula a criatura a posicionamentos e atitudes comprometedoras. A pessoa não só dizer, como também tomar ações ou ter atitudes que a comprometam, seja em negócios, em relacionamento familiar, etc., entre amigos, acabe comprometendo a sua posição, sempre colocando ela em situação bastante delicada. Ou a condição da subjugação de natureza física. Tudo isso que nós estamos falando, nós precisamos considerar o seguinte: as obsessões não acontecem por acaso. Não existe acaso nas leis de Deus, e em qualquer processo, do mais simples ao mais aprofundado, que é o caso da subjugação, não existem acasos. Existe uma condição que se permite, sempre no processo obsessivo, a quem permita para que a coisa possa acontecer. Via de regra,
você tem o chamado algoz e a chamada vítima. Por isso que Emmanuel sabiamente diz o seguinte: nós sempre precisamos ver quando o algoz é verdadeiramente o algoz e quando a vítima é verdadeiramente a vítima. Porque às vezes a criatura é tão provocada, que quando ela perde o controle, o provocador passa a ser a vítima. Mas na realidade é o algoz que fica torturando o outro até que o outro perca o controle. A questão da obsessão, ela é uma patologia, ela é uma doença onde ambos são enfermos, o obsessor e o obsidiado. É grande o número de criaturas que se apresentam como obsidiadas e que estão com características de que sejam vítimas, quando, na realidade, a grande maioria dos obsidiados, não todos, mas a grande maioria, são os algozes. Por quê? Porque aquele que está obsidiando é o indivíduo que também é um enfermo, por isso que é um processo patológico, onde ambos são enfermos. Aquele que está obsidiando, na realidade, é o enfermo que quer fazer justiça com as próprias mãos. Então, a enfermidade dele é a da vingança, querendo ele resolver o problema. O outro tem a enfermidade da culpa. É por isso que existe, esta é a ligação, é por isso que existe essa ligação. Porque caso isso não aconteça, não seria possível ocorrer, né, o problema da obsessão. Por exemplo, na questão oportunista, quando se trata a respeito da obsessão oportunista, existe o quê? Um indivíduo que faz uma oferta e outro indivíduo que está à procura. Então, um exemplo simples. Uma criatura com dependência química. Suponhamos que seja a dependência química do álcool. Está ali um indivíduo que, às vezes, nós temos as desculpas a respeito. Eu bebo socialmente. Só que o indivíduo se sociabiliza com uma regularidade gigantesca, né? Aí, esta criatura, por vezes inconsciente em relação àquilo que promove para a própria vida, para o próprio organismo, é, na realidade, um tonel ambulante. Aonde o outro desencarnado que vai vampirizá-lo, ou seja, no processo do obsessivo chamado como vampirismo, não necessariamente é inimigo e tem alguma coisa contra essa pessoa. Porém, tem a necessidade e a oferta. Casa-se dessa maneira. Aonde você dizer mais pobre daquele que está na condição, né, de ser a oferta. Não, a responsabilidade dele está exatamente em não ter, né, cuidados específicos em relação à sua própria vida. Então há uma responsabilidade dele, que é não necessariamente colocado como culpa, mas sim uma responsabilidade para que outro também inconsciente possa fazer uso dessa condição que ele oferta. Então veja que não existe um caso onde diz assim, a situação X é porque o indivíduo passa por isso sem ter absolutamente responsabilidade nenhuma. Não existe isso. Para chegar-se num quadro dessa natureza, onde o espírito, através do perispírito da criatura, utiliza-se do centro, neutraliza o centro coronário e o centro frontal, centros de força, ou chamados chakras, ele neutraliza através do perispírito do encarnado, através dos centros de força coronário e frontal, repetindo, e faz com que a pessoa perca o controle sobre o corpo físico. E ele, via de regra, manipula o corpo físico daquela criatura como se fosse um objeto. Naturalmente que nada é hollywoodiano, né? Começa e não termina nunca. São condições chamadas de intermitentes. Ele tem um começo, um meio e um fim. Começo, meio e fim. Podendo se prolongar à medida que nada é feito em relação àquilo que o indivíduo sofre. Quanto maior a atuação e mais longa e mais demorada, não sendo feito nada, ela tende a se aprofundar e ser comprometedora. A gente até trouxe
alguns aspectos dessa natureza aqui. Por exemplo, na mediunidade, quando o indivíduo está numa condição dessa, são descritos por Kardec pessoas que escreviam com os dedos nas paredes, né? E às vezes nas ruas, etc. E às vezes a gente vê muito cidadão que picha. A necessidade se colocando em risco de vida, inclusive. Né? Nós já tivemos a oportunidade de ver um indivíduo em cima de um prédio, segurando o outro pelas pernas, para que aquele que tivesse preso pelas pernas pudesse pichar a parede do prédio. Quer dizer, há pendurado de cabeça para baixo, pichando, e o outro segurando pelas pernas. Pichando é escrever com... na parede. Você nota nitidamente um indivíduo que tem um envolvimento e tem uma necessidade de riscar, apenas riscar. Kardec descreve, então, no Livro dos Médiuns, pessoas que riscavam com o dedo na própria parede nas ruas. Outra situação que a gente pôde observar foi de um caso de subjugação, onde isso aconteceu em São Paulo. Durante o expediente de trabalho, uma moça foi e pulou em cima da mesa de um chefe, do gerente dela, falou uma série de absurdos, aquilo que às vezes a gente quer dizer, mas não tem coragem. Aí falou uma série de absurdos, claro que foi devidamente demitida, e estava completamente envolvida pelo espírito que a manipulava. Depois dessa situação, promovendo um verdadeiro escândalo dentro do departamento que trabalhava. E aí, finalmente, casos de possessão, aonde é a subjugação considerada no auge. E nós podemos encontrar um estudo mais aprofundado em André Luiz, no capítulo 9, no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele vai trabalhar um caso de 2 irmãos em relação à situação do possesso. Na realidade, nós trouxemos um outro caso que virou, inclusive, filme. Em português foi O Exorcismo de Emily Rose, que, na verdade, foi uma moça alemã, chamada Anneliese Michel, que viveu neste período aqui. A Anneliese Michel, o caso dela é interessante no filme, com o nome, repetimos, de O Exorcismo de Emily Rose. O padre que foi tratá-la, inclusive, levam ele a julgamento, porque acharam que ele tinha responsabilidade no processo como um todo, porque ela acabou desencarnando. Na verdade, o processo de subjugação nela se dava com as características daquilo que o espírito encontrou no cérebro dela. Era uma família altamente católica e as noções que ela tinha em relação à questão do relacionamento com a divindade era Deus, demônio, inferno, etc. Todo o processo se dá dentro dessa estrutura cerebral, né, ou das informações que o espírito encontrava no cérebro dela. E, naturalmente, ele foi se agravando, foi tomando um agravamento tamanho que vai, aos poucos, em se aprofundando, vai causando dano ao organismo. Essa é ela tendo uma das crises. Essa moça aqui nas fotos, tendo uma das crises. À medida que o caso foi se agravando, a gente acompanha pelas fotos, é a situação que a moça foi ficando em relação àquilo que o espírito promovia, porque ele a agredia, atirava no chão e coisas do gênero, ninguém conseguia controlá-la. E é uma coisa também interessante, não estamos fazendo aqui apologia da dor, mas esse foi quando próximo do desencarne dela. O que acontece nessas situações, antes que a gente fale da autoobsessão? Na realidade, as pessoas que ignoram o fato num processo dessa natureza, nós vamos falar um pouco mais para frente, acabam contribuindo para que o espírito se utilize das energias que são cedidas por aqueles que, via de regra, têm medo e se utilizam, trazendo para uma criatura que está fragilizada, aparentemente, uma força que às vezes 4, 5, 6 pessoas não conseguem controlar. Por vezes nós já vimos quadros que a pessoa era amarrada na cadeira e era de uma estrutura franzina. E o medo, a ignorância, o desconhecimento promove, inclusive, uma condição que aumenta em muito, a gente já fala a respeito,
à força da pessoa que está sendo subjugada ou a chamada possessa. Além de o caso da autoobsessão, que é uma situação onde nós somos os espíritos. Nós tanto podemos obsidiar alguém, como podemos nos obsidiar. E esses são casos, aliás, não são incomuns, porque eles começam assim. Ela é um distúrbio psíquico desencadeado pela mente doentia do próprio enfermo, que gera um estado permanente de desequilíbrio emocional, tais como alguns exemplos. Constante impaciência. Tem alguém aí que é impaciente? Tem uma constante impaciência? Né? Irritação frequente. Não é mais o caso de ninguém, não é verdade? Mágoa prolongada, inveja, ciúme patológico, egocentrismo acentuado, medos excessivos, aberrações sexuais e comportamentos obsessivo-compulsivo e outros comportamentos desajustados. Isso é um processo que o indivíduo, nós mesmos, nos auto-obsidiamos. Quero ver um outro caso que está mais simples que esse, porque aqui ninguém se enquadra, né? Mania de limpeza. Mania de limpeza. Há um processo. Você vai, mas é tão simples. Mas é um processo auto-obsessivo. O indivíduo ele vai tomando o corpo e ele causa para si mesmo uma condição que vai para uma doença, é uma patologia, ele vai acabar, né? Ele vai aumentando a dose e não pode ver mais nada fora do lugar, etc., que ele se impacienta de tal maneira e começa a sofrer com aquilo. Na realidade, não há nenhum tipo de atuação espiritual que não seja dele mesmo para com ele, promovendo os mais diversos tipos de enfermidade. Né? Como é que a gente pode tratar, então, da condição da enfermidade obsessiva? Uma delas, nós trouxemos alguns exemplos, é a questão da epilepsia. A epilepsia, bem tratada, inclusive, de maneira espiritual, por André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele vai dizer o seguinte, aliás, em mecanismos da mediunidade, perdão, ele vai dizer que, na questão da epilepsia, para a medicina terrestre, não é? É um processo epilético. Na realidade, para o plano espiritual, é um transe mediúnico de baixo teor. Está havendo uma atuação espiritual ao mesmo tempo. Isso é um quadro só que mostra, né, do tratamento, porque a gente colocou aqui um desenho, porque num dos quadros de epilepsia que nós tivemos oportunidade de atender, a pessoa, há uns enganos a respeito disso, e a gente sempre aproveita as palestras para falar. Tem uma mania de achar que epilético enrola a língua e que você precisa desenrolar a língua do epilético. Isso é um dos maiores absurdos que existe. Aí a pessoa tenta enfiar, como não vai colocar o dedo, porque pode ficar sem o dedo, tenta colocar algum objeto na boca do indivíduo. Via de regra, fere a pessoa, porque você vai colocar um objeto lá dentro, quando, na realidade, você afrouxa a roupa e vira ele pura e simplesmente. Aqui é a técnica de como você vira para que ele não se afogue, não se sufoque com a própria baba, porque a língua tem aqui embaixo uma pelezinha que se chama cabresto, não deixa enrolar a ponto de sufocar a própria pessoa. Num dos atendimentos que nós vimos equivocados, a pessoa foi e enfiou uma caneta. Enfiou uma caneta na boca, pegou, furou a língua, então a baba saía com sangue. E a pessoa estava se sufocando com a baba e o sangue que saía. Veja, de uma ignorância gigantesca. Você vira um indivíduo e ponto. Né? E não faz nada, não precisa tentar enfiar nada na boca, porque ele não vai morrer sufocado. Ele pode morrer, né, com problema se ele ficar, né, com toda... exatamente, com a baba virada com o rosto para cima. Naturalmente, analisado pelo aspecto da... Por isso que nós dissemos que a palestra seria uma palestra leve. Bastante leve. Você sai daqui depois para jantar. Aí o ponto é, considerados os estágios em relação a esses processos, o primeiro, chamado de essencial, você tem um quadro possessivo. O segundo, chamado secundário, é a sequela que fica, ou seja, como reflexo condicionado. O primeiro, quando os casos
se iniciam, você tem um espírito junto. Você faz um trabalho, claro, espiritual, retirando o espírito, fica a condição das sequelas por atuação prolongada no cérebro físico. Então, dependendo de quadros de estresse, situação seja essa ou aquela, diante de algum problema, o indivíduo pode convulsionar, não tem mais atuação espiritual, mas tem já como um reflexo condicionado do cérebro que foi atuado durante muito tempo. Então, na realidade, ele vai precisar de medicação, porque ele vai precisar de controle e não necessariamente ele tenha mais um quadro de natureza espiritual. Mas no primeiro estágio, chamado no essencial, ele tem um quadro possessivo, ele tem um quadro de atuação espiritual, passando depois só para as sequelas. Alguns aspectos clínicos que são considerados ignorando o espírito, que na realidade você tem um espírito ali, ou num processo auto-obsessivo ou em alguma atuação de espírito, né, sobre o outro. E isso é ignorado, fazendo com que aconteça o seguinte: dá-se uma quantidade de medicação gigantesca, onde tenta-se neutralizar os efeitos ou a inconveniência daquilo que está acontecendo, fazendo, inclusive, pura e simplesmente uma neutralização das condições do cérebro daquele que está sendo atuado, mas o que acaba acontecendo? O medicamento e a ação prolongada do obsessor, ambos acabam contribuindo, por vezes, para o acréscimo da patologia, onde a própria medicação, porque se o quadro se apresenta cada vez mais grave, a medicação é aumentada a dose, podendo comprometer a questão do cérebro do indivíduo. Quer dizer, ou seja, obsessor, antes de mais nada, não é um sujeito estúpido. Ele é um sujeito altamente inteligente, como qualquer um de nós, e que tem como objetivo final prejudicar aquele que ele quer se vingar, achando que a metodologia que ele utiliza, ou seja, da vingança, seja mais efetiva do que a justiça divina. Ponto. É uma questão de ignorância nesse sentido, mas não necessariamente de ignorância naquilo que ele pretenda fazer. Se a atuação dele é persistente, a medicação vai auxiliá-lo naquilo que ele pretende, que é exatamente enfraquecer, diminuir as resistências do organismo do obsidiado, para que esse obsidiado tenha uma vida mais curta e mesmo que tenha um pouco maior de prolongamento, seja algo que sofra, que ele possa assistir o sofrimento, e mais curto porque quando ele sai do corpo, ele está sem proteção alguma, porque o corpo passa a ser a proteção para o indivíduo. No caso de encontrar um indivíduo que nos queira mal, o que a gente faz? A gente volta para o corpo. Muitas das situações de insônia que já foram estudadas, claro que o médico sempre precisa ser consultado, porque senão nós ficamos só olhando um aspecto, quando às vezes a questão é de natureza orgânica. Mas, por vezes, a criatura obsidiada, quando se desdobra naturalmente no processo do sono, o espírito que se apresenta para ele querendo agredi-lo, ele volta para o corpo. Naturalmente, como o corpo é refúgio, a pessoa desperta e não consegue ter uma noite regular de sono. Muitos casos precisam da medicação porque é de natureza orgânica, mas muitos outros são processos obsessivos, onde o espírito esteja atuando sobre o indivíduo. Outra situação a gente vê no livro do Dr. Bezerra, que é Loucura sob um Novo Prisma, onde o Dr. Bezerra, quando estava encarnado, o seu filho que fazia medicina, ele começou a ter um processo de obsessão e foi internado no manicômio.